Olá, tudo bem? Como vai você? Edson Santos aqui, voltando com mais uma meditação diária com Deus. Que bom que você está aqui conosco. E nós vamos falar de um tema muito importante que eu tenho certeza que vai tocar bastante o seu coração e a sua vida. Mas antes, eu gostaria de pedir um favor para você. Peço que você possa se inscrever aqui no nosso canal, dê o seu like nesse vídeo e ative também o sininho para que você possa receber todas as notificações de todos os conteúdos que nós vamos colocar aqui em nosso canal. E nos ajude na divulgação dessa mensagem, é muito importante a sua participação, para que você possa divulgar para o máximo de pessoas a mensagem da Palavra de Deus. Então vamos para o nosso estudo de hoje. O nosso tema de hoje está com uma mensagem muito poderosa. E diz assim, ó: o que você fará com Jesus? Este é nosso tema. Que pergunta, hein? Qual vai ser a sua atitude? O que você fará com Jesus? O nosso texto de estudo está em João, já estou aqui com minha Bíblia aberta, capítulo 18, verso 39 e 40. E diz assim: é costume entre vós que vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Pilatos faz uma pergunta. Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Esse evento se deu no julgamento de Cristo e nós vamos meditar nessas palavras que aconteceram aqui nesse cenário, nessa época, nesse momento. Pilatos havia tentado passar a Herodes a responsabilidade de condenar a Jesus Cristo à morte. Ele tentou, fez todas as tentativas, mas ele não foi bem sucedido nessa questão. Então ele tentou outro plano. E o plano dele, para fugir da responsabilidade, era tentar fazer com que Jesus não fosse crucificado, uma outra pessoa fosse crucificada em seu lugar. E ele tinha um prisioneiro chamado Barrabás, que nós acabamos de ler aqui no texto. Ele era um bandido culpado de homicídio. Interessante que aqui no verso 40 o povo diz: não este, mas Barrabás. E o texto termina dizendo: ora, Barrabás era salteador, ou seja, Barrabás era culpado, Barrabás era bandido, Barrabás era uma pessoa má que tinha cometido homicídios, mas mesmo assim o povo escolheu Barrabás. Segundo o costume daquele tempo, era um costume da época, Pilatos podia libertar durante a Páscoa alguém que estivesse na prisão, e Barrabás estava preso. E aí ele pergunta: Barrabás ou Jesus? Sabe, Jesus ele tinha passado por um processo de sofrimento e ele pensou, talvez sangrando e depois de açoitado pelo terrível chicote romano e portando na cabeça uma coroa de espinho, certamente essa cena iria despertar piedade na multidão. Era isso que Pilatos pensava. Barrabás era mau e parecia mau. Então Pilatos ele achou que a multidão não teria dúvida com respeito a esse assunto, a quem escolher. E ele sabia que aquele plano dele daria certo. Mas para sua surpresa, amigos, conforme nós lemos no texto, o povo queria que Barrabás fosse solto. Que coisa, hein? Sabe, Pilatos não sabia o que fazer com Cristo. E lá em Mateus 27, 22 diz: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ora, o que você fará também com Jesus chamado Cristo? Qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua escolha nesse dia? O que você fará com Jesus chamado Cristo? O governador romano, meus amigos, tinha que decidir, mas não sabia o rumo certo das coisas. De igual modo, todos nós devemos decidir o que fazer com Jesus. Todos nós temos que decidir qual vai ser a nossa escolha, qual vai ser a nossa atitude. Ou recebemos como quem morreu em nosso favor, por mim, por você, pela humanidade, ou pregamos na cruz. Qual vai ser a sua atitude hoje? Você vai receber o sacrifício de Jesus ou você vai pregá-lo na cruz? Essa decisão você precisa tomar todos os dias, e hoje é o dia de você tomar essa decisão. Em resposta à dúvida de Pilatos sobre o que fazer com Cristo, a multidão gritou: seja crucificado. Que essa não seja a sua atitude.
Que você não grite para que Jesus seja crucificado, mas que você o escolha nessa manhã como seu Deus, como seu Salvador, como seu Mestre. Essas palavras, amigos, ecoaram pelas ruas da cidade naquele dia. Sabe, Pilatos era fraco demais para enfrentar a exigência da tumba. E ele fez uma atitude, ele lavou as mãos e ele declarou a seguinte frase, está em Mateus 27, 24, você pode ver depois: estou inocente do sangue desses justos. Hoje muitas pessoas falam a mesma coisa em nosso mundo. Elas lavam as mãos e acham que estão inocentes. Mas quando nós não aceitamos a Jesus, quando nós não ouvimos a sua palavra, quando nós não o aceitamos, quando nós não guardamos os mandamentos de Deus, nós também o crucificamos na cruz. Nós não aceitamos o seu sacrifício. Cristo não era culpado. Mesmo assim, o oficial romano o entregou para a execução, para a morte, para o sofrimento. A morte na cruz era a mais vergonhosa de todas. Nem toda a água, amigos, dos 7 mares poderia lavar o sangue das mãos de Pilatos. Nem das nossas, se a gente não tomar uma atitude ao lado de Jesus. Sendo que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Então os pecados do mundo inteiro o mataram. Os pecados que você cometeu, que eu cometi, que você comete ou cometerá no futuro, estavam lá. O sangue de Jesus está em nossas mãos. Está em suas mãos. Devemos todos responder a pergunta: que farei então de Jesus, o chamado Cristo? Qual vai ser a sua atitude? Pense nisso, medite nisso e que Deus te abençoe. Ore comigo. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque Jesus morreu por nós. Mas nós não queremos lavar as mãos. Nós queremos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e o escolher nesse dia. Abençoe essa pessoa que ora comigo. Abençoe o seu dia, a sua família. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E lembre-se, amigo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Até mais.